Shalom, amados, mais uma vez aqui para a nossa aula de hebraico. Lembrando a todos que o hebraico é lido da direita para a esquerda, é uma língua consonantal e que existem os sinais diacríticos, que foram criados em meados de 700 a 800 anos depois de Yeshua, por conta de ter perdido, o padrão fonético. Uma pessoa estava falando de um jeito e a outra de outro jeito. Então, eles criaram sinais massoréticos, Os rabinos massoretas criaram sinais massoréticos, que nós falamos sinais diacríticos, E que nós falamos também vogais, ok? Nós estamos na quarta lição de preposições, tá certo? Então, vamos lendo e vamos entendendo. Quando uma preposição inseparável for prefixada a um substantivo que tenha o artigo definido, o rei, que no caso do artigo cai fora, substituído pela consoante da preposição. Então vamos entender aqui. A primeira palavra, um homem aqui, é ish. Ish quer dizer homem, Ish quer dizer homem. O aleph com o hirk yud e mais o shin. Ish. Da direita para a esquerda. Quando eu coloco desta maneira, estou dizendo um homem. Sempre se define por um ou uma, dependendo do gênero, Um homem. Aí eu quero falar para um homem, eu coloco a preposição para, então, leish, para um homem. Agora, quando eu encontro o artigo definido, que é raish, o homem, raish, o homem, então aí sai fora de cena a consoante do artigo e fica tão somente o som, que é o kametz, o A. Então fica laish, laish. Então, leish para um homem e laish para o homem, tá certo? Para homem, tá bom? Para o homem. Deu para entender? Ish, um homem, leish, para um homem. Raish, o homem. Laish, para o homem. Tá certo, meus amados? Então, vamos ver o segundo passo aqui, para que você possa entender. Vamos para a letra B aqui. Eu escrevi aqui Brit, Brit, uma aliança. Brit é aliança. Você pode traduzir como aliança, como uma aliança. Todas as vezes que aparece o substantivo sozinho, você pode colocar como uma ou um, dependendo do gênero, ou então sozinho, aliança no português, tá certo? Então, aí eu quero falar conforme uma aliança. Kivrit, kivrit, ela perde o som de B e vai para o som de V. Kivrit, conforme uma aliança, ok? Porque ela ganha aí a preposição. Quando se define o artigo aqui, como na primeira passagem que eu falei, Habrit, 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 a aliança. Então, eu defini o artigo aqui. Se eu quero falar conforme a aliança, sai de cena, então, a consoante do artigo e tão somente mantenha o patar aqui, que é o A. Cabrit, cabrit. Cabrit quer dizer conforme a aliança. Eu mantenho o artigo aí, tá vendo? Então, eu vou saber se tem um artigo conforme o som que eu estou dando na palavra. Se o som for kivrit, quer dizer conforme uma aliança, aí não tem o artigo. Se eu colocar cabrit, aí eu estou sabendo, que por conta desse K, que existe um artigo e o artigo saiu fora nessa questão de preposição, então fica conforme a aliança, tá certo? É um pouquinho desesperador para as pessoas que estão começando agora, mas aos poucos vai se acostumando. Então as aulinhas vão ficando aí, você pode repetir, você lê, o textozinho que eu coloco, aí você mesmo vai definindo, vai vendo e aprendendo, o hebraico. O importante é você aprender a ler e escrever. Se você está vendo pela primeira vez, volta lá atrás, tem outras aulas que eu dou o som de cada consoante com as vogais.
aí você vai entender que você está lendo da direita para a esquerda, que cada consoante aí, conforme o sinal diacrítico embaixo, dá um som, e aí você consegue ler, ok, meus amados? Vamos para a letra C. Eu quero dizer um templo, ou templo tão somente. Reihal, Reihal, Reihal. Eu estou dizendo um templo, tá certo? Se eu quero dizer embaixo o templo, Ha-Reihal, Ha-Reihal. Agora do outro lado aqui, num templo. Por que num templo? Porque ah, se eu colocar a preposição aqui do jeito que está aqui, em, num, então fica num, ou no templo, tá certo? Pode ser também. Berreihal, Berreihal quer dizer num templo. E agora a regrinha. Nós colocamos ali o templo, Ha-Reihal, e aí você tira a consoante do artigo, mantém a vogal do artigo, e aí você vai Ba-Rei-Hal, Ba-Rei-Hal, no templo. Agora, se você não aprendeu ainda a dar o som dessas letras que eu estou lendo aqui, é só você voltar nas lições anteriores, que você vai ver cada letrinha aí com o som correspondente, tá certo? Em algumas lições eu vou falando letra por letra o que elas significam, e algumas que têm algo a mais para explicar, eu até que não falo tanto, mas você vai pegando aos poucos, tá certo, meus amados? Mas essa regrinha, né, já é a quarta lição, tão somente de preposição. Nós temos mais, né? Nós vamos para a quinta lição, a próxima lição, e aí você vai aprender muito mais, tá certo? Então, aos poucos você vai agregando, pode copiar aí para o seu computador, tá bom? Vai treinando, vai vendo, e eu vou ensinando conforme a gramática hebraica aí, aos poucos, e você vai aprender com certeza. Amados, se inscreva no canal, tá certo? Dá um joinha, faça um comentário legal aí, para ter relevância o canal, porque uma vez que esse canal futuramente vai ser monetizado, nós temos tranquilidade, porque entra sempre aí um recurso, né, para que a gente se mantenha mais tempo na internet. Como ainda não está acontecendo isso, eu peço a você que pode, contribua com esse canal, tá certo? Contribua conosco aí, nos ajude, tá bom? Nos ajude aí, eu deixei aí a chave em Pix, você faz aí uma contribuição mensal de 5 a 10 reais, vai ajudar muito, e nós vamos entrar numa imersão muito forte, muito grande. Lembra-se que tem canal aí que fala de imersão, mas cobra um preço altíssimo. Eu vou deixar à sua disposição de você ver quanto vale isso, o quanto não vale, e você vai contribuir conforme você pode, e você vai ter todas essas imersões que você vê aí na internet, no YouTube, ok? Vou ensinar, porque essas pessoas fizeram os mesmos cursos que nós fizemos, né? Vou ensinar pictografia das letras, o que representa cada palavra, revelações dos 4 níveis. Vou falar de escatologia aqui, né? Conforme os códigos da Bíblia. Vamos colocar muita coisa interessante aqui. O importante é você pesquisar aí dentro do canal tudo aquilo que eu já coloquei e aquilo que nós vamos postando aí, tá certo, meus amados? Fica um abraço aqui então do profeta Newton Maximiliano para você. Nos ajude, tá bom? Contribua conosco aí, 5, 10 reais por mês aí. Creio que um pouquinho de várias pessoas vai nos ajudar muito. Vou ficar mais tempo aqui elaborando lições e nós teremos condições melhores de ensino. Logo, logo, vou fazer live aqui conversando com vocês sobre a atualidade, né? Sobre tantas coisas que estão acontecendo conforme os códigos da Bíblia. Você vai aprender muito. Existem muitas pessoas aí que estudam teologia firmadas nos ensinos dos pais da igreja, lá atrás, patrística, né? E nem estuda hebraico. Como que pode afirmar que tudo aquilo que eles estão estudando é verdadeiro, ok? Existe muita coisa boa? Sim, mas sem o original, como que vai se estudar teologia sem a língua original? Ok, meus amados? Um grande abraço, então.
Fiquem com Deus aí, um shalom maravilhoso para você, Shabbat Shalom, e que o Eterno abençoe vocês.